Alan, muitíssimo obrigado por ter aceitado aí meu convite, valeu, vamos bater o nosso papo, e eu costumo começar, né, pedindo ao entrevistado que fale um pouquinho da sua história, né, da onde você veio, né, como é que foi o seu caminho até chegar a um cara tão ligado em política, sua formação política, você como eu é carioca. É isso aí. Na verdade, carioca não, né? Eu nasci em Nova Iguaçu, né? Então eu sou fluminense. Fluminense. Exato. Mas eu cresci em Madureira, né? Então, aos 5 aninhos eu fui para Madureira. Meu lugar, lá, eu quero te agradecer muito, né? Para mim é uma honra estar aqui. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pela sua família, pela sua Parceria formação, total. pelo seu trabalho, né? Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu nasci em Nova Iguaçu, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, e fui criado em Madureira. Dali eu fiz a minha formação de segundo grau técnico em propaganda e publicidade no Rio de Janeiro, Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch. Eu sou a primeira turma da escola. As Olha, escolas técnicas elas têm longa data no Rio de Janeiro, né? A mais famosa de todas é a de Quintino e a de Mauá, né? De Marechal Hermes, Visconde de Mauá. Então essas são as duas maiores, mais antigas escolas técnicas ali desse modelo FATEC, né? E eu sou fruto da primeira turma da Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, que era e voltada já para a ligado. comunicação. É isso que eu ia falar, já ligado em comunicação, desde aquela época. Eu conheci o seu Adolfo Bloch, eu trabalhei na Rede Manchete, tive um bom contato com ele nos 3 anos que eu passei lá. Grande Que figura. legal. Então, e aí a escola era uma escola de inovação, né, voltada toda para a comunicação. Então tinha formação de produção de TV e vídeo, propaganda e publicidade, né? Tinha marketing, e aí depois tinha turismo, outras coisas ali. Mas essa parte voltada para a comunicação era uma novidade no Rio de Janeiro. É uma pena que hoje essa escola está depenada, né? Ela está destruída. Dá uma tristeza ver isso. Esses dias mesmo, um amigo em comum que estudava ali também comigo, mandou fotos e vídeos da escola. É triste ver como a escola está abandonada. Na nossa época, chegou a ter inclusive participação na TV. Não lembro se era a TV Escola ou TV Brasil, mas teve programa ali. Salvo engano, a MTV chegou a ter um programa no telhado, né, no terraço ali da escola técnica, e foi uma experiência maravilhosa. Nesse período ali, eu estava bem novinho, eu estava querendo ser padre lá como. Então, Mas você eu chegou a ser seminarista, não? isso, aí depois, mas aí isso antes de ser seminarista, eu fui da Fraternidade de Aliança Toca de Assis, que é uma casa que cuida de moradores de rua. Então, naquele período ali, eu terminei o meu segundo grau, ingressei então nessa fraternidade para cuidar de moradores de rua, onde eu fiquei 6 anos. Então, eu fiquei 6 anos cuidando de moradores de rua, dando banho, cortando a barba, unha, lavando banheiro, lavando roupa, fazendo comida, dobrando roupa, fazendo tudo que se possa imaginar na casa, fazendo curativo nos irmãos, tanto que a gente acolhia quanto os moradores de rua que estavam ainda ali na sarjeta, né? E levava-os para casa para poder cuidar deles. Depois desses 6 anos, então, eu fui para o seminário, estudei durante 4 anos. Propedêutico foi no Rio de Janeiro, depois eu fiz a minha formação filosófica no seminário Maria Mater Ecclesiae do Brasil, que é como se fosse uma filial do seminário Maria Mater Ecclesiae que tem em Roma, que também é cuidado pelos Legionários de Cristo. Então, lá em Tapicerica da Serra é Legionários, assim como no de Roma. E aí eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez para fazer o meu ano de teologia na Fraternidade Sacerdotal São Pedro, que só celebra a missa tridentina, em latim, né? E foi aqui que eu Mas você discerni com fala a latim, vocação. né? Você Não, já me mandou. falar. Olha, gente, eu já recebi algumas orações em latim, né? Que o Alan me mandou, bem bacana. Então, assim, a gente tem algumas orações, porque reza os salmos, os cantos e tal. E foi ali que eu discerni que minha vocação não era o sacerdócio, mas o matrimônio. E aí, nisso eu volto para o Brasil. Nisso que eu volto para o Brasil, eu não me encaixo. É muito difícil lá, quando alguém sai do seminário, fica assim, desorientado. Eu fiquei 10 anos na vida religiosa, então você fica sem saber o que fazer. Né? Qual é a minha profissão? O que eu já fiz na vida? E aí eu tive bons amigos que me orientaram bem, explicaram que todo o trabalho que eu fiz no período de seminário, tanto no Complexo da Maré ou cuidando de moradores de rua, tem toda uma carga de trabalho voluntário, trabalho de psicologia também com os próprios pacientes, bem dizer, né? E ali eu fiquei meio perdido. Aí surgiu a oportunidade de eu voltar de novo para os Estados Unidos.
E aí nisso eu trabalhei no Church Militant, que é um canal católico muito bom, do Michael Voris, muito conhecido no meio católico americano. Mas me incomodava, assim, eu conversava isso com o Voris, né? Que eu queria muito vê-lo falando para além do grupo católico, né? Porque os temas que ele trata são todos temas internos na igreja, né? Bispo que não está seguindo a doutrina da igreja, bispo que acaba se vendendo ao politicamente correto, se vendendo sobretudo ao modernismo, né? Que é uma heresia que assola a igreja hoje no momento. Mas ainda é um discurso muito intramuros. E eu falava, Michael, você precisava falar isso para fora, né? Para um público muito mais abrangente, até mesmo para poder levar essa sabedoria milenar de Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo, etc., né? Tantos padres da igreja e tantos os antigos quanto os novos, né? Intelectuais modernos, né? O teólogo Garrigou Lagrange e tantos outros. Eu falava para ele, você pode levar esse conteúdo para as pessoas que não são católicas, que não são cristãs, né? Leva esse conteúdo para além do espectro religioso. Mas aí o Michael continua falando para um público católico, né? E aí eu voltei para o Brasil de novo. E aí eu falei, eu vou então criar esse trabalho que não fala exclusivamente para um público religioso. Eu quero falar para um público conservador. E aí iniciei o Terça Livre em 18 de novembro de 2014, com o Ítalo Lorenzon, o Rodolfo Loreto e o Thiago Rachid. O Thiago Rachid e o Rodolfo Loreto tomaram outro rumo, né? Que era um hobby, né? A gente começou como um hangout. Eu não sei se não sei se tu lembra dos hangouts, que era uma ferramenta que tinha no Google. Eu demorei muito, Alan, para perceber esse mundo digital. Eu sempre me mantive muito afastado disso, né? Fui empurrado para isso, porque eu tenho uma certa aversão a esse mundo tecnológico, digital. Demorei muito tempo, né? Muito tempo. Então, aí tinha uma ferramenta chamada Hangout, que ela era muito simples. Para fazer streaming, você só tinha que fazer o login no Google, entrar com a conta e acabou. E ele já reconhecia a câmera do computador, do celular, e pegava o áudio ali e você entrava ao vivo. Não tinha a opção de fazer vinheta, botar nomes embaixo, etc. Mas era uma ferramenta muito boa. E aí, nisso o Terça Livre começou a fazer esses hangouts, né? E o Terça Livre foi crescendo porque acabou sendo o local onde todo mundo ia bater um papo sobre as manifestações que estavam acontecendo. Lembrando que o Terça Livre começa em 18 de novembro de 2014, que é aquele auge de indignação com a reeleição da Dilma. Então tá ali o Brasil tá naquela efervescência ali, né, desesperado para tentar encontrar alguma solução para frear o processo de venezuelização do Brasil, do Brasil virar uma Venezuela. Então ficava ali aquela coisa, então todo mundo ia lá no hangout do Terça Livre, que era o que mais bombava. E depois a gente continuou dando procedimento a isso. E em 2016 a gente decide profissionalizar e fazer com que o Terça Livre virasse um meio de comunicação com financeiro, com cursos para vender e poder se sustentar. Até então a gente não tinha nada, umas doações ali no PayPal. Em 2016 a gente toma essa decisão. Em 2017 nós lançamos o Terça Livre Curso, no início, ali, janeiro, né? Lançou em dezembro de 2016, mas começou a funcionar mesmo em janeiro de 2017. Em 2018, o Terça Livre começa a trabalhar na produção de uma revista, cria uma revista, o projeto viabiliza a minha ida para Brasília. Em 2019 eu vou para Brasília, e aí eu acho que a história o pessoal todo já conhece.